Olá pessoal, filosofia em poucas palavras. Se Sócrates não escreveu nada sobre a sua cosmovisão filosófica, não temos uma autobiografia de Sócrates, como nós temos o conhecimento da filosofia socrática? Como conseguimos ter isso? Se o próprio Sócrates, segundo a história que nos é apresentado, ele não gostava de escrever a sua forma filosófica, como não escreveu nada. Sobre isso vem essa questão: como se conheceu a filosofia de Sócrates? Como nós podemos conhecer a forma filosófica de Sócrates e a sua biografia? Existem 4 fontes que os estudiosos históricos da filosofia se dedicaram, buscaram conhecer para extrair a forma filosófica de Sócrates que nós temos atualmente. Por isso que Sócrates, de acordo a esse conhecimento, ele se considerou um dos maiores filósofos da era antiga. E atualmente não tem alguém que nós podemos colocar. O que nós temos atualmente, adquirimos um pouquinho de Sócrates. Sócrates, ele é um dos gigantes da filosofia, depois de Tales de Mileto, o qual é conhecido como o pai da filosofia. Então, existem 4 fontes que se tem extraído a cosmovisão filosófica de Sócrates. E essas 4 fontes são escritas de 4 homens, né? A primeira, a mais conhecida, é a fonte que é narrada pelo o discípulo de Sócrates, que é o Platão, nos diálogos de Platão. Lá nos diálogos de Platão, onde nós temos as narrativas da filosofia de Sócrates, a partir desses diálogos, onde se extraiu a forma filosófica de Sócrates. E também temos o outro discípulo que também escreve sobre o seu mestre, Sócrates, que é o Xenofonte. Xenofonte, apesar que não é muito conhecido, as pessoas, os amantes da história, da filosofia, aqueles que buscam conhecer a fonte filosófica dos filósofos, se não for por meio dos seus escritos, eles vão naqueles que são as fontes secundárias, dos testemunhos, dos escritos dos seus discípulos. E assim também acontece com Sócrates. O Sócrates, nós o conhecemos por meio de escritos de pessoas secundárias. E um deles, como eu já disse, é o Platão, e o outro é esse seu discípulo Xenofonte, né? Os escritos de Xenofonte é nela onde nós encontramos as narrativas filosóficas de Platão. A outra fonte é a fonte de Aristófanes. Aristófanes, um comediantista, né? Alguém que escrevia comédias. Nas suas comédias, ele criticava Platão. Então, ele é conhecido como um dos críticos de Platão. Por isso que muitos têm olhado para as suas comédias, os seus escritos, né? A sua escrita, para perceber um pouquinho o que ele achava da filosofia de Sócrates. Então, Aristófanes, a partir dele, ele se tornou uma fonte também para a busca do conhecimento filosófico de Sócrates. Porém, não podemos esquecer que ele era um crítico de Sócrates e ele considerava Sócrates como um naturalista, assim como os cosmológicos, os pré-socráticos, e como também ele considerava Sócrates como um sofista. Porém, isso não se torna uma base para nós sustentarmos que Sócrates realmente era um simples naturalista, porque de acordo com os estudos que nós temos por meio dos diálogos de Platão,
e Xenofontes. E o outro que nós vamos falar, percebemos que um dos primeiros filósofos que torna Sócrates aquele que é o divisor da água, o filósofo do seu tempo, procurou fazer distinção, se separar dos pré-socráticos. Ele buscou apresentar questões morais, questões políticas e sobre a conduta. Ele filosofou sobre a moral, sobre a política, sobre a conduta, a vida prática do homem, deixando de olhar simplesmente para a natureza. Porém, o outro pilar para a fonte do conhecimento de Sócrates é o discípulo de Platão. Esse também que fez um divisor, né? Criou um divisor com o seu mestre, o mestre que muito cria no mundo insensível e ele simplesmente criou no mundo sensível. Sócrates que defendia o mundo das ideias, né? Platão que defendia o mundo das ideias e Aristóteles já não cria nisso, né? Aqui onde há alguma diferença. E Aristóteles também é uma das fontes que se tem extraído o conhecimento da cosmovisão filosófica de Sócrates. Então, são esses três homens ou melhor dizer, 4 homens que se tornaram a fonte do conhecimento, né, da filosofia de Sócrates, porque Sócrates não escreveu. Se nós queremos estudar sobre Sócrates, aqueles que estudaram sobre Sócrates, tudo que nós temos hoje sobre Sócrates foi por intermédio dessas 4 fontes. Porém, a maior de todas as fontes do conhecimento de Sócrates, onde todos os amantes da filosofia de Sócrates se voltam, que amam estudar a filosofia a partir das raízes, eles vão se voltar para Platão. Platão é aquele que mais trouxe a narrativa da filosofia de Sócrates. Mas tem-se feito uma crítica nos diálogos de Platão. Tem-se dito até que ponto realmente os ditos nos diálogos de Platão é um dito de Sócrates e até que ponto realmente a interpretação que Platão faz de Sócrates, será que a interpretação que ele faz nos seus diálogos, que ele escreve, é realmente isso que Sócrates queria dizer? Será que não houve, na realidade, um acréscimo de pensamento que Platão usou para atribuir aos Sócrates para ganhar notoriedade, fama? Então, os críticos que têm estudado a filosofia, eles apresentam essa crítica. Podemos realmente confiar a fonte de Platão, que é uma fonte exata sobre as narrativas de Sócrates, ou são simplesmente acréscimos ou interpretações que ele fez que pode não ser aquilo que realmente o grande filósofo Sócrates queria dizer? Para nós analisarmos isso, primeiro, segundo os estudiosos tem-se dito, as narrativas que Platão faz no seu diálogo são narrativas que foram feitas na época que muitos discípulos de Sócrates e conhecedores da filosofia de Sócrates ainda estavam em vida. E eles não criticaram, não se levantaram afirmando que Platão estava errado. Platão estava atribuindo seus pensamentos para o seu mestre. As narrativas de Platão foram muito aceitas por muitos filósofos que conheciam a própria filosofia de Sócrates. E também nós percebemos que Aristóteles, ele critica a forma de pensar do seu mestre quanto ao mundo das ideias. Mas quanto às narrativas de Sócrates, ele não critica. Então, se Aristóteles teve a coragem de criar o divisor de pensamento com o seu mestre,
E por que ele também não teve a coragem de se levantar e dizer que as narrativas que Platão fez nos seus diálogos sobre Sócrates não eram verdade? Então, aqui nos levamos a refletir e pensar que realmente as fontes de Platão são fontes confiáveis quanto à narrativa sobre a filosofia de Sócrates. Terminando, são 4 pilares para o conhecimento da filosofia socrática. Platão, um dos maiores, e depois Xenofonte, e o outro comediatista, ou outro que escrevia sobre Sócrates em forma de crítica, é o Aristófanes. E o outro é esse discípulo de Platão, que é Aristóteles. São essas 4 fontes para o conhecimento da filosofia socrática. Como eu posso conhecer a filosofia socrática? Como nós tivemos o conhecimento da filosofia socrática? Se voltando para os escritos desses grandes homens da história, seja como filosofistas ou também como um comediatista, né? Que Deus o abençoe. Filosofia em poucas palavras.